desbravamento e ocupação do sertão brasileiro. Assim começa a história de São José do Rio Preto, quando a partir de 1840, pessoas vindas de Minas Gerais se estabeleceram nas terras da futura cidade para exploração agrícola e criação de animais. Eles sequer imaginavam que Rio Preto iria se tornar essa referência nacional. Diz que depois da Guerra do Paraguai, alguns mineiros receberam então escrituras de mão que foram doadas pelo Império Brasileiro para tomar conta, para eles receberem essas terras que eram entre Minas Gerais e São Paulo. Era um buraco, que não existia quase nada de cidades ali. 3 deles, 2 irmãos, Luiz Antônio da Silveira, seu irmão e mais um capataz, eles vieram então para tomar posse. Mas antes dos fatos, daquilo que é registrado pela história, vamos à lenda. Rio Preto é uma cidade bem diferente de todas do interior do estado de São Paulo, talvez até do Brasil, porque para se fundar uma cidade é simples, Você denomina uma área doada, você denomina o ponto zero, doa-se para a igreja, e você ali faz um cruzeiro, ali é o ponto zero, onde nasce a igreja da cidade. Rio Preto foi diferente. Rio Preto é através de uma lenda poética, que a gente não sabe até hoje até onde é o ponto de verdade. Luiz Antônio da Silveira, o irmão Antônio Carvalho e Silva e o amigo Vicente Ferreira Neto só sabiam da existência de um rio, o Rio Preto, e dos 2 córregos que nele desaguavam. Os córregos que futuramente iriam se chamar Canela e Borá. Era a única coisa que eles sabiam. Só que eles chegaram aqui e quiseram explorar a parte. E eles se perderam e subiram como se fosse indo para a BR. Lá eles se perderam e não conseguiam mais achar esse caminho de volta. Os exploradores passaram 3 dias perdidos na mata fechada, sem encontrar o caminho de volta ao acampamento. Exaustos e famintos, rezaram a Deus e invocaram o santo de devoção, São José, fazendo a promessa: doariam um pedaço das terras que ocuparam se sobrevivessem. De repente eles viram um pássaro azul na árvore. Esse pássaro indicou o caminho de volta para eles. Eles encontraram o caminho e depois, posteriormente, eles foram até São Bento de Araraquara, que chamava Araraquara, que era a capital desse interior todo, e realmente fizeram a doação desse pedaço do centro da cidade para começar a cidade. Por isso que ela se chama-se São José do Rio Preto, por causa do santo de devoção de Luiz Antônio e o rio que banha a cidade, que é o Rio Preto. Assim, em 1852, Luiz Antônio da Silveira doou parte de suas terras ao seu santo protetor, São José, para que o patrimônio desse origem a uma cidade. Em 19 de março de 1852, João Bernardino de Seixas Ribeiro, que já havia construído uma casa de sapé aqui nas proximidades, liderou os moradores da vizinhança na construção de um cruzeiro de madeira e de uma pequena capela. O cruzeiro e a pequena capela já não existem mais, mas é aqui, nesse ponto, na Praça Dom José Marcondes, que Rio Preto nasceu. Nós tínhamos já Jabuticabal, Araraquara, e uma das cidadezinhas era o Ibirá, de onde veio então o pai de João Bernardino de Seixas Ribeiro. Diz que o João Bernardino veio para cá sozinho, ele veio sozinho aqui para Rio Preto, chegou aqui. Agora não se sabe até hoje, até a gente não sabe se ele comprou de Luiz Antônio de Silveira, se ele tomou posse de um local. Só que nesse ponto zero, onde era o cruzeiro, onde que tinha ali entre a rua Bernardino, entre a rua Tiradentes e o Voluntário de São Paulo, ele fez a primeira casa. E ficou por muitos anos nessa casa, então por isso que ele é tido como fundador. João Bernardino de Seixas morou em Rio Preto até morrer, em 1904. Ele foi o homem mais importante nos primeiros anos da cidade. No Arquivo Público Municipal há o livro de ocorrências do município original, com as anotações de João Bernardino sobre os principais fatos da cidade até a virada do século XX. Mas se engana quem acha que Rio Preto prosperou logo de início. Durante todo o século XIX, a cidade consistia apenas de poucas casas, algumas vendas e esparsas propriedades rurais. Em meados de 1866, o escritor e memorialista Visconde de Toné passou por aqui, voltando da Guerra do Paraguai, e teve uma péssima impressão da cidade.
Pousamos, por causa da grande tormenta, na única casa do arraial, coberta de telha, pertencente ao senhor João Bernardino de Seixas Ribeiro. A povoação consta de meia dúzia de palhoças abandonadas. Há uma igrejinha em construção e cremos que por muitos anos fique neste estado quando não se arruine totalmente. Visconde de Toné, Visões do Sertão. A vila de Rio Preto ficou muitas décadas dependente de outras cidades. Era a comarca de Jaboticabal e só conseguiu se emancipar e virar município no dia 19 de julho de 1894. Então, quer dizer, Rio Preto só em 1894 que foi feito o município, foi criado o município de Rio Preto. Deste ponto que cresceu a cidade um pouco. De 1894, depois que criou o município, em 1904 foi feita a comarca de Rio Preto. Aí sim, Rio Preto cresceu. Tanto é que não dependia mais. Quando a gente fala depender, só para as pessoas entenderem em casa, se você tivesse aqui, 1800 e pouco aqui, se você precisasse prender alguém, você tinha que amarrar num cavalo e levar em Jaboticabal. Porque não tinha delegacia, não tinha delegado de polícia. Se você quisesse comprar um negócio, você tinha que fazer o quê? Ir até Jaboticabal. Primeiro de Araraquara, depois que foi Jaboticabal, né? E para registrar a escritura lá. Não se podia fazer nada aqui. Então, com a criação do município, veio o primeiro juiz, primeiro cartorário, né? O primeiro padre, primeira diocese, tudo isso a partir de 1894. Com a chegada do trilho do trem em 1912, a cidade assumiu um importante papel de polo comercial. Daqui, de trem, saíam todas as mercadorias produzidas no sertão de Avanhandava. E daqui, toda a produção da capital era escoada para o sertão do Brasil. Aí sim, quando chegou o trem aqui, por quê? Porque geograficamente, Rio Preto é a última cidade do estado de São Paulo. E a primeira que vem do Brasil lá de cima. Né? Vem de Minas, vem ali, Mato Grosso, vem tudo. Então, Rio Preto ficou por muitos anos, de 1912 a 1944, ficou como fim de linha. O trem tinha que fazer a volta aqui. Rio Preto, como fim de linha, tudo que vinha lá de produção, vinha para cá e levava para o sul do país, que era o lugar mais desenvolvido. Por isso a importância da chegada do trem foi fundamental. Basta dizer que de 1912 em diante, em 10 anos, triplicou seu número de habitantes da cidade. Mas se a estrada de ferro significou modernidade e progresso, hoje ela é um desafio para os anos futuros. Rasgando a cidade, o desejado trem de antes agora é sinal de perigo. Atrapalha o trânsito e incomoda os vizinhos. E a questão da ferrovia está em andamento também a renovação da concessão, e nessa renovação o poder público municipal tem sido ouvido. O prefeito já esteve várias vezes em Brasília e o pedido dele é a transferência, que seja uma das exigências da nova concessão, a transferência da via férrea do centro. E provavelmente transformarmos esse leito atual da via férrea num VLT que possa estar interligando o transporte coletivo que temos hoje motorizado com o transporte do VLT em pontos específicos que fazem essa troca. E se por muitos anos a estrada de ferro era o meio mais fácil e rápido de se chegar ou sair do município, hoje as grandes rodovias que cruzam Rio Preto colocam a cidade na rota do desenvolvimento. A importância dessas rodovias foi tão fundamental que olha só que coisa, né? Quando Araraquara, que ficava à beira da coisa, era a maior cidade que tinha. Depois, com essa coisa da abertura de BR, com essa coisa de chegar à pista dupla, você vê, e também a chegada do trem, Araraquara foi ficando para trás. E não foi só Araraquara que foi ficando para trás. Várias cidades da região que tinham potencial de crescimento foram exportando moradores para Rio Preto. Hoje, nossa cidade é uma terra de imigrantes. Rio Preto é uma cidade de imigrantes, então é difícil a gente hoje conversar com uma família que não tem uma história que vem de uma outra cidade, né? Muitas vezes a gente coloca isso e é mal interpretado, achando que isso é um preconceito e tudo mais, mas não. Essa é uma cidade de diversidade. E como toda cidade de diversidade, ela também exige cuidados especiais, principalmente dos fatores culturais, que a gente precisa resolver e responder também a essa altura. Então, a Secretaria da Cultura passa a ter um papel muito importante nesse sentido de entender essa diversidade cultural para que a gente possa permear de fato. Mas Rio Preto é uma cidade acolhedora, né? Acima de qualquer coisa, a população é acolhedora.
E isso é muito bacana. Eu acho que se eu tivesse que falar um ponto positivo hoje da cidade de Rio Preto, é essa questão do acolhimento. E haja acolhimento. Rio Preto cresce em média 8% ao ano. São cerca de 4.500 pessoas que se juntam anualmente aos mais de 450 mil habitantes da cidade. Rio Preto, para quem olha de fora, tem aquela visão a Califórnia brasileira, né? Que aqui é o lugar ideal, que aqui tem dinheiro, que aqui tem recurso, que aqui tem emprego, que aqui tem moradia. E quem olha de fora fala, eu quero ir para lá, eu quero também fazer parte desse mundo, né? E você tem locais no nosso Brasil que não tem o que comer. E aí quando você vislumbra a possibilidade de muito próximo a você ter um local que te ofereça tudo isso, a luz acende, né? E aí nós temos realmente uma migração grande para cá, para Rio Preto. Mesmo com esse grande fluxo de pessoas chegando todos os anos, Rio Preto tem conseguido se manter bem posicionada em vários rankings nacionais de qualidade de vida. É um dos melhores municípios para se viver. Tem reconhecimento na área ambiental e social. Saiba alguns dos destaques de Rio Preto. É a 5ª colocada no Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade. 11º lugar no ranking das 100 melhores cidades do Brasil para investir em negócio, em estudo pela Urban System, encomendado pela revista Exame. Rio Preto é a 3ª melhor cidade do Brasil, segundo o índice Desafios da Gestão Municipal, da consultoria Macroplan. No índice Firjan de Desenvolvimento Social, é a 14ª cidade do Brasil e a 9ª do estado de São Paulo. Além dessas importantes colocações, a cidade é muito bem avaliada em suas ações de preservação do meio ambiente e sustentabilidade. Então, o resultado hoje da cidade é um resultado de um trabalho de alguns anos. Isso não se constrói, esse ranking, de um ano para o outro, né? Nós somos agora muito bem ranqueados no município verde-azul. Isso é resultado também de implementação de políticas que já vinham acontecendo, mas elas foram efetivadas e organizadas. Então isso é muito positivo para o município, no sentido de nós temos visibilidade. Isso traz também investidores. Então, quando nós tratamos com a questão do saneamento, principalmente a questão ambiental, nós atraímos novos investidores que querem se associar a municípios que têm esse ranking positivo. Então esse é um aspecto muito positivo. Agora, esses rankings todos realmente demonstram o trabalho que essa cidade sempre teve. Nós tivemos muita sorte de muitos governantes que pensaram na cidade, né, desde há muito tempo. Eu falo que Rio Preto, desde o seu planejamento, nós já tivemos, por exemplo, aqui, um arquiteto que veio de fora e projetou toda essa cidade, né, essas vias, como é. A chegada do prefeito Alberto Dallo, que até hoje é cultuado, essa coisa, é porque ele fez uma coisa diferente. Foi o primeiro prefeito que trouxe alguém, um urbanista de fora para olhar para a cidade, que é o Eiras Garcia, que veio do Rio de Janeiro. Esse homem veio, não, vamos abrir avenidas desse tamanho, que eu já acho que é pequena, né? Hoje a gente vê pequena, podia ter feito maior, mas abriu o Andaló, abriu a Abadia, foi abrindo coisas, justamente porque a visão de um homem de fora da cidade. Acho isso importante. O arquiteto e urbanista Eiras Garcia veio de São Paulo em meados dos anos de 1950 para elaborar o primeiro plano diretor de desenvolvimento de Rio Preto durante o mandato do prefeito Alberto Andaló. Sob sua supervisão, desenvolveu-se o projeto urbanístico que organizou o crescimento da cidade, com a abertura de grandes avenidas, aproveitando as margens fluviais da cidade. Seguindo o curso do Rio Preto, foi planejada a Avenida Filadélfio Gouveia Neto. No caminho dos córregos Borá e Canela, foram instaladas as avenidas Badi Bacite e Alberto Andaló, batizada com o nome do recém-falecido prefeito em 1959. Prevendo o crescimento da cidade, além da Santa Cruz e da Ercília, Eiras traçou a Avenida Murchide Once, de acordo com o córrego Aterradinho. Não podemos esquecer que essas mudanças em Rio Preto refletiam o que estava acontecendo no país. Brasília estava sendo construída e o automóvel, como principal meio de locomoção, fazia parte da cabeça dos planejadores urbanos das cidades de grande e médio porte. A ordem era modernizar para garantir o progresso. Não por acaso, a partir dos anos 60, mudou-se a feição urbana de Rio Preto. Se antes a cidade era feita de casas baixas e sobrados, as novas avenidas emolduraram o centro com edifícios verticais modernos,
configurando uma nova linha do horizonte na área central de Rio Preto. Assim, a paisagem de características caipiras foi ficando para trás. Cieiras Garcia foi o responsável, nos anos de 1950 e 1960, pela construção das principais avenidas do centro expandido da cidade. 60 anos antes, na década de 1890, um outro urbanista chegou a Rio Preto para deixar a sua marca. Ugolino Ugolini era um arquiteto e urbanista nascido em Florença, na Itália, e chegou em Rio Preto em 1893 a convite do pároco José Bento da Costa. Ele veio para desenhar o primeiro plano urbano da cidade. Na época, o município tinha 10 mil habitantes, a maioria vivendo na área rural. A sede de Rio Preto tinha cerca de 1.000 moradores. Segundo registros da época, a Rio Preto que o Ugolino Ugolini conheceu tinha um hotel, um açougue, uma farmácia, uma lojinha de quinquilharias, uma fábrica de potes, uma olaria, uma carpintaria e oficina, além de 2 engenhos de açúcar e pinga. Ugolino Ugolini mapeou a cidade e propôs novas divisões de ruas. Ele idealizou o conjunto formado no centro pelas praças Rui Barbosa e Dom José Marcondes, além da Catedral de São José. Talvez nem em seus sonhos mais ambiciosos, Ugolino Ugolini tenha imaginado que o centro da cidade, com o conjunto de praças que ele idealizou para Rio Preto, ficasse assim, movimentado, barulhento e um pouco caótico. Se o local é o mesmo, a cidade é outra. Outras pessoas, outras necessidades, outros problemas. Talvez esse seja o maior desafio de um urbanista, entender que a cidade é um ser vivo e cresce de acordo com as suas necessidades. A cidade, eu costumo dizer que ela é feita por pessoas e para pessoas. A gente não pode sobrepor o técnico. Eu posso achar que a cidade deve crescer para um lado como técnico, mas é isso que as pessoas querem? É essa a demanda social? É isso que está sendo vocacionado? Eu preciso compreender esse cenário para que a gente possa conduzir o urbanismo da melhor forma possível. Na realidade, Rio Preto tem um crescimento expandido de uma forma geral, né? Não dá para falar que essa região, esse bairro, essa localização aqui cresce mais ou cresce menos. Claro que a cada momento existe uma tendência de crescimento para um setor. Por exemplo, eu entendo que agora uma tendência que está bem em evidência é a questão da região sul, aquela região do Shopping Iguatemi, da Avenida JK, né, que era uma região que tinha muito vazio e hoje ele está se preenchendo. Para entender e planejar melhor o crescimento de Rio Preto, a Prefeitura implantou desde a metade de 2018 uma nova divisão da cidade. No lugar das antigas denominações Região Norte, Região Sul, Leste e Oeste, que levavam em conta apenas o aspecto geográfico da cidade, agora Rio Preto é dividida de forma diferente. Os bairros próximos são agrupados de acordo com suas características socioeconômicas. A questão das regiões hoje que nós adotamos no município, ela é um estudo antigo já, né? Que tem um grupo que trata disso, que é o GGI, que é um grupo de inteligência, vamos dizer assim, que envolve várias secretarias, que a partir de recortes de serviços se constituiu essas áreas. Então, a Secretaria da Saúde, com a da Educação, com do Esporte, por exemplo, fizeram esse recorte porque as demandas são locais. Então, a partir dessa nova configuração, nós vamos conseguir saber realmente qual é a demanda de cada região. Isso nos ajuda no planejamento. No lugar das antigas 7 regiões, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste e Central Comercial Norte e Central Leste, agora Rio Preto é dividida da seguinte forma: Região Central, Represa, Bosque, Céu, Pinheirinho, Cidade da Criança, HB, além de Talhado e Schmidt. Então hoje, essas novas regiões elas passam a ser uma plataforma de estudo que, quando nós trouxermos a cidade inteligente, nós vamos conseguir saber dentro de cada região dessa, hoje a gente já tem essa condição, mas daqui a pouco a gente vai socializar, qual é a população e qual é a necessidade. Com isso, facilita para o gestor público a tomada de decisões. Eu acho que o grande ganho da região, da subdivisão em regiões, foi a gente estar concentrando informações para facilitar ao gestor público a tomada de decisões e tentar decisões mais assertivas.
para que de fato atenda a demanda daquela região. Dessa forma, a antiga, numerosa e populosa Zona Norte dá lugar a 3 áreas administrativas: a do Pinheirinho, do Céu e do Bosque, cada uma com suas características individuais e necessidades próprias. A região norte, hoje, como vocês sabem, na realidade nós não temos mais a região norte, né? Hoje nós temos 10 regiões na cidade, e que a região norte, a antiga região norte conhecida, que era do Rio para cima, ela se compõe de outras regiões, que é a região do Pinheirinho, a região do Céu, uma parte da região do Bosque. Porque o PIB da região norte é altíssimo economicamente, nós temos uma concentração de pessoas ali altíssima e que gastam muito, né? Elas têm, a gente tem aí alguns estudos já com a questão de renda, é uma população que tem uma renda que compra à vista e ela movimenta a economia de uma região toda. E normalmente ela movimenta a economia onde ela mora. Então aquele mercadinho, aquele supermercado que é instalado ali, aquele empreendimento, aquele serviço, eles usam o próprio serviço. Haja vista o que aconteceu com a Avenida Mirassolândia, que hoje é um grande eixo comercial e hoje ela é um eixo de vocação econômico importantíssimo para a cidade. De fato, a Avenida Mirassolândia apresenta uma variedade de lojas, mercados, lanchonetes, bares, prestadores de serviço que fazem com que os moradores do seu entorno nem precisem sair da região para consumir. Nos últimos 18 anos, a área da região norte cresceu mais de 160%. Dos 30 mil metros quadrados da década de 90, a região conta hoje com área de 80 mil metros quadrados. São mais de 185 mil pessoas. De acordo com a CIP, a região tem instaladas quase 16 mil micro, pequenas e médias empresas. Mas essa conhecida como região norte, que agrega essas 2,5 regiões da cidade agora, elas concentram 50% do PIB da cidade. Então, olha a importância dela em termos financeiros. E isso ocorre por quê? Porque o morador da região norte, ele gasta na região norte, ele consome na região norte, ele vai no shopping da região norte, ele vai no cinema da região norte, ele compra material de construção na região norte, ele compra pizza na região norte. Então, ali é a vida dele. E ele trabalha, muitas vezes, na região norte também. Então, ela é de suma importância para o desenvolvimento de Rio Preto. E por isso mesmo estamos, por exemplo, na questão da mobilidade, investindo bastante. O maior complexo viário da cidade vai se localizar na região norte, que é ali na Mirassolândia, Domingos Falavino e Capitão Faustino, né? Porque você tem que resolver esses problemas de mobilidade. A mobilidade urbana é um dos grandes desafios para os gestores de cidades de médio e grande porte. Aqui em Rio Preto não é diferente. A média é de quase um veículo por habitante. Hoje nós temos uma tendência que é o veículo motorizado. Seja ele o transporte coletivo, seja ele o transporte individual, existe essa tendência, você não anda mais a pé. De alguma forma, os núcleos onde você reside está distante do teu local de trabalho e aí isso gera esse fluxo de veículos motorizados. Nós temos em Rio Preto quase que um carro por habitante. Então imagina o que é isso. Cada habitante tendo um veículo, né, são quase 400 mil veículos transitando aqui. Aí não é só isso, porque os 400 mil são dos moradores daqui. Aí você tem mais 200 mil que vêm da região, em busca de serviços médicos, do comércio, do serviço que a cidade oferece. Então isso cria um transtorno de mobilidade. A Prefeitura estuda a implantação de um anel viário urbano, ligando as principais avenidas da cidade, criando assim um círculo periférico de vias rápidas que evitaria que motoristas precisassem passar pelo centro da cidade para chegar a bairros opostos geograficamente. Hoje um dos grandes problemas dos centros urbanos é a mobilidade, né? Então nós precisamos pensar sobre isso e facilitar essa circulação de pessoas, principalmente com vias de acesso rápido. Então, como Rio Preto ela tem os linhões, isso facilita essa integração. Então hoje você cruza a região norte toda por linhão, né? Ou mesmo a região ali dos condomínios, você consegue circular também por linhão. Quando a gente faz essa conectividade, você vai conseguir daqui a pouco sair da região norte e vir para a região leste de forma muito ágil.
Isso automaticamente puxa a questão do transporte coletivo, sem ter que ser centralizado. Então facilita toda essa movimentação de pessoas e de cargas para facilitar a vida daquela pessoa que está morando ali mesmo. São aproximadamente 20 e poucos trechos que nós vamos fazer para completar essa interligação. Na realidade faz parte da Avenida do Linhão, né? Nós estamos completando esse círculo. E a pretensão nossa é até mais ou menos agosto de 2020 estarmos com esse círculo concluído. Uma coisa é certa, a Rio Preto de hoje é fruto de uma série de fatores positivos que se somaram ao longo de sua história. Boa localização geográfica, aproveitamento adequado de seus recursos naturais, visão de seus planejadores e, por que não, um pouco de sorte. Se o crescimento populacional hoje já não é tão expressivo e acelerado, a cidade, mesmo agitada, movimentada e um pouco caótica, encontra meios de crescer em outras esferas. Mas eu acho que Rio Preto vai crescer muito com relação à cidade inteligente. Nós estamos deixando de ser uma cidade simplesmente digital para se tornar uma cidade inteligente. E para isso a gente precisa ter ações inteligentes. Então, a questão da comunicação, a questão de usar equipamentos ou dispositivos tecnológicos para facilitar a vida do cidadão. Isso passa por serviços, sem que a pessoa tenha que se deslocar até o poupa-tempo ou até a secretaria, mas que a gente possa se comunicar de forma digital, isso é importante. Isso implica nos semáforos com a onda verde, implica com a guarda municipal, com a tecnologia, com as câmeras, para evitar, então, furtos, né, e inibir esse tipo de situação, trazendo mais segurança para a cidade, e outras tantas possibilidades que existem dentro da cidade inteligente. Né? Nós somos uma cidade tecnológica, por natureza, o perfil, inclusive, de algumas empresas é tecnológico. Eu acho que está na hora da gente trazer toda essa tecnologia a favor da população, para facilitar o acesso. E assim Rio Preto segue rumo ao 500 mil de habitantes, uma terra fértil de gente que ama o seu solo. Se os primeiros 167 anos foram produtivos, que venham muitos anos mais. E a paixão pela cidade é tanta que essa dupla resolveu fazer uma música em homenagem a Rio Preto. Capital da Noroeste Paulista, onde o artista criador foi genial. Um lugar chamado de interior, meu amor é minha terra natal. Cheio de relva espalhado na cidade, felicidade é morar e sentir bem. O nosso povo aumenta todos os dias, mas a alegria é se você vier também. Venha Rio Preto, o nosso jeito de viver é bom demais. Linda Rio Preto, quem te conhece não esquece jamais. Venha Rio Preto, o nosso jeito de viver é bom demais. Linda Rio Preto, quem te conhece não esquece jamais. Cada manhã cheia de vida tem mil cores, tantos amores você me presenteou. Você me dá tudo aquilo que preciso, paraíso já sei onde começou. Sua gente tão alegre tem valor, doce sabor da brecheira a caminhar. Quando viajo a saudade dói no peito, minha Rio Preto, sempre, sempre vou te amar. Venha Rio Preto, o nosso jeito de viver é bom demais. Linda Rio Preto, quem te conhece não esquece jamais.